Estenda a sua mão para cá, vamos orar, vamos abençoar a vida dela. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eis aqui a tua filha, eis aqui a tua serva. Te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor venha repreender o ladrão da palavra. E te pedimos, Espírito, apodera-te da vida da tua serva nessa noite. Que ela seja a boca de Deus neste lugar. Que ela venha falar, Senhor, aquilo que a tua igreja necessita ouvir nesta noite. Abrimos os nossos corações nessa noite para receber a tua palavra revelada do teu trono de glória, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos felizes e cheios de Deus nessa noite, né? Louvor glorioso, aonde a nossa alma recebeu. E nessa noite é uma noite de restituição. Pode falar isso para o seu irmão. É noite de restituição. Tudo que nós estamos vendo neste culto aponta para o que o Senhor quer fazer hoje aqui. Já foi falado ministrado no louvor, foi falado aqui através dos dízimos e oferta quando ministrado, e nós vamos sair daqui restituído no todo. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Tempo de restaurar o seu caminho. Quando eu comecei a estudar essa passagem do general Naamã, nós vamos acompanhar alguns versículos, capítulo 5, do 1 ao 3, depois vamos pular do 9 ao 11. O Senhor falou comigo assim: você vai falar que você já foi uma leprosa. E o Senhor falou: você vai contar a sua trajetória, o teu caminho até aqui. Vocês podem olhar para a minha vida, muitos aqui não conhecem, né, minha história, alguns já conhecem, mas você que não conhece, você vai ver o que é a restauração de um caminho. Fala para o seu irmão: ser restaurado é depender totalmente de Deus. Vamos lá. Versículo 1 ao 3 nos diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora nós vamos lá para o 9 até o 11. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Senhor, nessa noite nós estamos aqui debaixo da tua mão poderosa. Nos colocamos diante de ti para declarar o seguinte: dependemos totalmente de ti. Queremos, Senhor, nessa noite sair daqui restaurados, porque muitas das vezes por debaixo desta roupa de guerra e de reconhecimento existem enfermidades que precisam ser curadas. E nesta noite o teu bálsamo está sobre esta casa, e vidas sairão daqui restauradas, porque aonde tu estás, Senhor, alguma coisa acontece. E hoje não será diferente. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. O capítulo 5 de 2 Reis já começa nos apresentando Naamã,
Esse general reconhecido, respeitado, valoroso, porém, todavia, contudo, era leproso. E quando nós entramos nessa mensagem, nós vemos que ali, naquela casa, existia uma harmonia com este grande homem. Eu vejo que ele tinha relacionamento com toda a sua casa, com todo o seu exército. E eu creio que muitos já estavam desgastados de ver que ele voltava de uma guerra, ele voltava de uma missão. Mas depois, ao tirar aquilo, se deparava com aquelas chagas. E o próprio povo que o cercava, começavam dentro do seu interior a se mover para ver a situação mudar. Porque nós sabemos que a lepra, ela precisava ser o quê? A pessoa guardada, era uma contaminação, era uma vergonha. Mas ali naquela casa, tinha uma jovem atenta. E aquela jovem, vendo aquele sofrimento, ela de forma sutil e muito sábia, ela fez com que a informação chegasse ao ouvido da sua senhora. Ela não quis mérito, porque talvez se ela chegasse à presença daquele homem e falasse: eu conheço alguém que pode deixar o Senhor livre disso, ela poderia de repente ser reconhecida. Mas ela foi uma mensageira, ou seja, aquela que conduziu a mensagem que ia realmente mudar o cativeiro daquele homem. E naquele momento a sua senhora decidiu passar a informação. E ele ficou o quê? Ansioso para receber. Só que muitas das vezes, mediante a postura que nós temos, mediante ao tamanho que nós nos colocamos, nós achamos que o nosso milagre vai ser do nosso jeito. E o que o Senhor quis provar para Naamã, que não ia ser do jeito dele. O que é para o Senhor curar um leproso? 7 mergulhos é necessário? Não. Basta só uma palavra que o Senhor muda toda a circunstância. Mas naquele momento, o Senhor falou o seguinte: eu preciso confrontar este homem. Ele vai correr atrás deste milagre. Porque eu mesmo, no caminho em que ele será conduzido, vou começar a trabalhar a natureza dele. E nós vemos que em dado momento, ao chegar lá, na porta do homem de Deus, vem um mensageiro. É a mesma coisa que às vezes você está na direção de alguém. Aí está ali o pastor que ora. Vou correr na direção daquele pastor para ele botar a mão na minha cabeça. Aí quando acaba, vem outro na tua frente e você não colocou a mão na sua cabeça. Eu não vou ficar mais não. O pastor vai muita gente para orar. E aí eu quero te dizer, o pastor é uma bênção. Mas essa situação muitas das vezes é você e Deus. Corra mais uma vez o caminho, faça o percurso necessário, porque Deus está querendo levar você a algum nível de intimidade. E nível de intimidade nós adquirimos assim, correndo mesmo, andando, cansando, questionando. E ele chega agora, peraí, vem um mensageiro e manda eu me lavar logo naquele rio. Se existem outros que eu possa estar me banhando, mas é ali. Peraí, seria mais fácil ele tocar, ele repreender este mal que está sobre a minha carne. Que é isso? Mas naquele momento, quando houve a explosão, Deus falou: agora eu estou vendo que ele está pronto. Que se tem uma coisa que o Senhor gosta para entrar na tua vida e fazer milagre, é quando você explode. É quando você se mostra verdadeiramente para Ele. E quando eu vi essa palavra, o Senhor falou assim: filha, você vai contar como a lepra entrou na tua vida. Eu sou filha de um casal, servos do Senhor, jovens que se conheceram em uma igreja, aonde meu pai começou a liderar jovens. E dali precisou chegar a um matrimônio, porque você sabe que antigamente a corte era feita e casava. E foi propósito de Deus, porque quem conhece a história do meu pai, sabe que meu pai era o José do Egito. Aquele que precisou sair da terra dele, sofrido, para poder alcançar governo. O governo do meu pai não foi riqueza, mas foi um ministério com Deus e foi uma família edificada. Tirou a menina.
que estava na casa do Naamã, general Naamã, minha mãe, uma pessoa que foi adotada por causa que a entidade de Cosme e Damião prometeu cura a uma pessoa, mas ela ia ter que tomar conta de uma criança. Propósito de Deus, porque naquela casa tinha pessoas que eram devotos de Cosme e Damião, mas tinha uma serva do Senhor que era filha desse casal, e ela que levou minha mãe para a casa do Senhor. Aos 11 anos de idade, minha mãe se batizou e dali começou o seu ministério. Eu quero te dizer, a mente do Senhor é algo que você não tente entender, porque ela tem propósitos tremendos para mudar a vida do ser humano. E quando houve a junção deste casal, louvo a Deus por esse projeto do pastor Rafael, e me coloco à disposição mesmo de clamar e pedir para a igreja que clame justamente por esse projeto, para que realmente ele vá adiante, porque ele vai, porque é tempo de nós resgatarmos. E eu vejo que os meus pais ali liderando jovens, eles têm muita experiência para contar. E se hoje eu estou na casa do Senhor, foi porque meus pais plantaram. E sobre a tua vida, pastor Rafael, sobre a vida da tua esposa, pastora Débora, quero te dizer, a tua geração será alcançada por tudo que você tem feito. Rabachouquei, porque eu sou prova disso. Mas você vai ver onde eu passei. Nasceu uma linda menina, mas antes de vir, teve um problema, minha mãe, na gestação, que perdia filhos. E numa reunião onde estava o povo de Deus, num carnaval, se reuniram para orar. E minha mãe triste, porque descobriu mais uma gravidez. E ela falou assim, meu Deus, é mais uma perda. Ela sofreu muito com a gravidez anterior de ter perdido aquela criança. E naquela reunião o pastor chamou a minha mãe e falou assim para a esposa dele, coloca a mão no ventre dela. Ela estava quieta, não tinha falado nada, só tinha medo de encarar novamente uma gestação. E aquele homem começou a orar, aquele profeta do Senhor ungido, um pastor, e ele falava assim, Deus, tu manda dizer que este ventre está gerando uma profeta. Tu manda dizer a esta mulher que ela não mais vai perder filho, porque a geração dela será uma geração abençoada, e esta que tu está trazendo será uma sucessora dela na terra. A promessa foi feita quando minha mãe ainda devia estar com algumas semanas de gravidez, e ela se apropriou, e eu cresci ouvindo isso. Só que chegou um ponto aonde hoje eu vou falar mais uma vez para você que tem jovem, uma igreja de jovem, cuide dos jovens, cuidem dos filhos de líder, porque quando eu vi o sofrimento que os meus pais começaram a passar na obra, começou a entrar a lepra, e eu comecei a falar assim, eu não quero passar isso, eu não vou viver isso. E minha mãe falando para mim, minha filha, todo aniversário, que o Senhor te abençoe e que se cumpra a promessa ainda que tu estava no meu ventre. E eu ouvi aquilo e a lepra gritava. E foi passando o tempo, fui crescendo, uma criança obesa. Satanás sabe como trabalha. E começou a colocar aquela questão da obesidade. Eu olhava para as adolescentes, eu olhava para as meninas da igreja e eu comecei a ficar presa àquilo. E eu falava assim, ninguém me ama aqui, eu não vou me envolver com esses outros não. Chegava a falar que as meninas da igreja eram convencidas, arrogantes, mas o problema estava em mim. Eu que não me abria para estar vivendo a comunhão e a unidade. E a lepra foi crescendo, foi tomando conta. Um belo dia, o Senhor começou através de um profeta a dizer que era tempo de eu me levantar. E eu falei assim, eu não quero saber deste negócio de ficar dependendo de Deus igual eu vejo meus pais dependendo. Eu não quero. E foi subindo a arrogância. O Senhor, aos 5 anos de idade, já me selou como levita. Louvava na casa do Senhor com 5 aninhos de idade, fogo caía. Demônios eram expulsos, câncer expelido. Tinha toda a armadura de guerra.
toda bonita lutando, mas a lepra estava lá por dentro. E o Senhor, chegou um momento em que Ele falou: não te quero mais assim. Me chamou para o particular. E no particular o Senhor falou comigo: você vai ter que fazer assim, assim, assim. Ou seja, vai ter que ir lá no Jordão e mergulhar. E naquele momento eu me agitei. Eu falei: eu não vou, porque eu falei que eu não quero viver essa vida. Não precisa disso para poder servir a Deus. Eu posso servir a Deus do meu jeito. Olha só, o leproso acha tudo normal, porque ele esconde a lepra. Mas quando começa a feder, você tem que realmente se abrir para Deus, para que a cura venha. E começou a me incomodar aquilo. Toda vez que eu brigava, eu sentia que tinha uma cobrança. Ele falava: mas não vai ser do teu jeito. E eu saí dos caminhos do Senhor. Fui lá para o Rio de Janeiro. Minha família já estava aqui. E eu voltei para o Rio de Janeiro, de onde eu sou natural. E lá fui para baile funk. Lá fazia, aprontava, só nunca me droguei, não me prostituí, mas fazia tudo que o Espírito Santo não gosta, porque para ele não tem medida de pecado. Tudo para ele pode trazer mesmo a contaminação e entristece ele. E quando eu estava lá, jovem, naquela situação, dançando, pulando, e depois a gente cansa, eu olhava numa direção e falava assim: tem alguém me olhando. Tem alguém me olhando. E juntava diversos jovens do meu lado. E aquele jovem começava a conversar. E sabe o que eu adquiri neste tempo que eu tive fora? Pode-se dizer que 80% que está dentro de um baile funk são filhos de servos do Senhor. 99% dentro dos cárceres são filhos de servos do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui como pai: ame a juventude da tua igreja. Ame a juventude que está aí alienada neste mundo, aonde muitas das vezes as reportagens nos incitam a hostilizar, a rejeitar. Está na hora de, como igreja, vocês levantarem as mãos e falar: Senhor, muda essa sentença de morte nessa geração. E foi crescendo ali. E naquele momento o Senhor falou assim: já basta. E um belo dia ele conversou comigo o seguinte: te dou uma opção. Ou você sai desse caminho para fazer minha obra, ou você vai voltar assim. Naquele momento o Senhor me mostrou eu sentada em uma cadeira de roda. E ele conversava comigo: vai ser dessa forma. Um tiro vai atravessar o teu umbigo e você não vai andar. Você que está aqui pode de repente se assustar e falar assim: meu Deus, mas Deus faz isso? Quando Ele ama, Ele mostra realmente qual a legalidade que nós temos dado para que Satanás conclua o projeto dele na nossa vida. Muitas das vezes estamos achando que é Deus que está punindo, mas Deus não pode ir contra uma situação onde você abriu a brecha. E naquele momento eu falei: Deus, eu vou voltar com as minhas pernas. E foi o momento em que eu voltei para essa cidade, Vila Velha. E foi a melhor parte da minha história. Eu acredito que foi o primeiro mergulho que eu dei, foi voltar. E eu olhava e nada mudava. Quando eu cheguei no segundo, eu falava: o que é que eu vim fazer aqui? Eu tinha que ter continuado lá. Já estava proposto uma posição para mim dentro de uma empresa que eu trabalhava. Eu falei: o que que eu fiz? Eu quero te dizer, quando você está diante de uma mudança, em que você propõe algo diante do Senhor, Satanás vai tentar provar para você que você errou, que você não deveria ter aceitado a coisa dessa forma. Em nome de Jesus eu quero declarar que aonde entrou alguma enfermidade no teu espírito, na tua alma, você vai identificar até o final dessa ministração. Tu vai mergulhar 7 vezes e nesta noite tu vai sair daqui restaurado. Comecei a enfrentar perseguição. Tu é perseguido? Agradeça. Como que o Senhor defende a causa do perseguido? Quando eu voltei,
pessoal olhou logo assim e falou: nossa, ela voltou com quem diz. Errou, foi lá, comeu, gastou tudo, e agora tem mesa para ela sentar. Foi ali que o Senhor começou a trabalhar aqui dentro. Sofre comigo, filha, calada. E eu ia passando, perseguição. Alguém sempre vinha e falava alguma coisa. Alguém sempre apontava alguma coisa. E naquele momento o Senhor falou assim: suporta, porque não te chamei para coisa fácil. Eu te chamei desde o ventre para você ir no difícil. Sabe por quê? É porque Deus sabe que essa natureza aqui não pode ter descanso. Se tu está enfrentando luta, é porque o Senhor entende que você é um guerreiro que não pode relaxar. Tu tem que estar ligado. E quando começou a perseguição, um belo dia saiu lá uma fofoca que não é santa, não existe fofoca santa, de que eu tinha me afastado, saí da igreja e tinha me envolvido com um homem destruído o lar dele. Aí você me pergunta: onde você estava, missionária? Estava dentro da minha casa, com 20 por 12 de pressão, porque pressão não abaixava, e imensa, cheguei a 130 quilos. Quem me conheceu aqui gordinha foi, gordinha, né, simpática, foi Maura, porque trabalhamos juntos. E quando eu olhava aquilo ali, já não passou a ser um problema mais para mim, porque eu comecei a entender que eu precisava de Deus naquele momento, porque eu queria ter aliança era com Ele. E um belo dia alguém chegou para mim e falou assim: eu conheço no hospital evangélico que há possibilidade de fazer pelo SUS uma cirurgia bariátrica. Eu falei: mas eu não vou ter condição para isso não, porque eu sei que é caro. E fui lá nesse hospital, falei: isso é projeto de Deus, vai acontecer. Mas antes eu quero falar para você que eu recebi uma promessa diante de um povo assim, da igreja cheia. Aí o profeta falou assim: aquela moça que louvou aqui, irmãos, era terrível, eu louvava e tinha que secar, era uma coisa que fadigava, sabe? E aquilo realmente me incomodava. Mas quando eu decidi fazer o seguinte: esse problema não me incomoda mais, porque eu tenho que adorar o Senhor, ele começou a trabalhar. E naquele momento o profeta falou assim: aquela moça que louvou, fica de pé. Eu falei: Jesus, Deus manda te dizer que tu vai andar muito este país. Deus manda te dizer que você vai louvar muito, mas vai pregar. Eu falei: hã? Porque eu era só levita. Para mim era muito bom levar o povo à adoração. E ele completou mais: o Senhor manda te dizer que Ele te levanta nessa terra como profeta de conserto. Eu falei: e tem mais. Tu não vai continuar com este corpo. O Senhor me mostra, você é uma mulher magra, fazendo a obra do Senhor. Você dá aleluia, né? Eu fiz igual Sara, fui para trás da tenda a rir, porque eu não acreditava mais que eu poderia ser uma mulher magra. Mas naquela hora em que eu entrei naquele hospital, a mulher olhou assim o papel que eu preenchi e falou assim: deixa aí. Eu falei: vai virar rascunho. Mas quem pegou aquele papel não foi aquela mulher, foi o Todo-Poderoso que me prometeu e que falou assim: você vai ser uma mulher magra. E naquele momento eu fui para casa, passaram-se os tempos, demorava 3, 4 anos, mas no meu caso foi 1 ano e 6 meses, me chamaram para aquele hospital. E eu fui num período que eu tinha me desligado de uma empresa. Eu falei: meu Deus, quando eu conversei com a assistente social, ela fez tudo para eu desistir. E eu falei: como que eu vou fazer isso? E cheguei na minha casa atordoada, falei: mãe, o que vai ser de mim agora? Ela falou isso, isso, isso. Ela falou assim: o que eu sei é o seguinte: quem te prometeu não mente, você vai até o final. E eu fui nessa cirurgia. Foi lá que eu tive um encontro com Deus. No primeiro dia da minha cirurgia, eu saí do centro cirúrgico, fui para aquele quarto, e às 9 horas da noite, perto de 9, minha mãe desceu para jantar, quando de repente o meu quarto foi invadido por uma luz muito forte. Pensa num calor que não é o do sol da praia, não é daquela luz que ligam no teu rosto, um calor que você não consegue mensurar a quentura. Aquele calor tocou no meu rosto, sabe, porque eu queria ser magrinha para começar a ostentar, ainda tinha lepra lá.
Eu já estava pensando no modelito que eu ia usar quando eu fosse magra. Era doida para usar um tomara que não caia. Só que eu fui com aquele pensamento, vou ficar magrinha. Só que o Senhor falou assim, vai bonita, porque é lá que eu vou te encontrar, dentro da enfermaria. E quando eu estou lá deitada, que acendeu aquela luz muito forte, eu vi que surgiu um cheiro que não tem perfume importado, pastor. Que a gente possa dizer que cheiro é esse. Aquele perfume invadiu o meu quarto. E eu vi quando um óleo começou a descer na minha testa. Desceu nas minhas mãos. E ele falou assim para mim, levanta, porque contigo vai ser diferente. Não será do teu jeito. A partir de hoje eu quero te dizer, é do meu jeito que tu vai andar. Suporta o caminho que eu vou fazer você percorrer, porque no final eu vou te encontrar. Eu falei, a anestesia atingiu meu cérebro. Que é isso? Mas a mão estava cheia de óleo. Eu queria que minha mãe chegasse naquele quarto para ver o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, toque em mim. Ela falou, quem entrou aqui para te ungir? Eu falei, ninguém, nem enfermeira, mãe. Ela falou assim, o Senhor está aqui. E foi um mover tão lindo, porque estavam preocupados, porque eu tinha sido entubada, eu podia perder o ar, eu podia sentir dor. Gente, eu não senti nada. Quem me levou para a cirurgia realmente mudou a minha história. E foi ali que ele falou, tu deu o 7º mergulho. Quem estava querendo sair para ficar toda bonitinha, empinada, começou a falar, Jesus, está bom isso para eu vestir? O Senhor mudou todo o meu guarda-roupa, porque Ele fez do jeito dEle. Pessoas que olhavam para mim e falavam, teu cabelo não caiu? Eu falei, não, porque tem que cair. Pelo contrário, o Senhor trabalhou de uma forma que o meu organismo reagiu, como se eu nunca tivesse passado por uma cirurgia. E naquele momento que eu comecei a reconhecer a dependência em Deus, foi quando se levantou um grande vento para tentar me lembrar o seguinte, a lepra pode te alcançar de novo. Ninguém está livre disso. Eu devo te dizer, você que está de pé, segure-se para que não caia. Porque muitas das vezes estamos ficando enfermos e escondendo debaixo da armadura de guerra. E eu falei, Deus, eu não quero mais viver uma vida aonde o povo recebe e eu estou ficando doente. Eu falei, Deus, eu me levanto para que tu cumpra a tua vontade. E naquele momento de aliança, eu vi que o Senhor começou a trabalhar. E eu vou te dizer, quando você faz essa aliança com Deus, você começa a passar por um estágio, começa a vir tudo para você falar assim, meu Deus do céu, mas eu não falei que eu já estou aqui ligado contigo? Por que está vindo tudo de novo? O Senhor está querendo saber se você realmente pode ser aprovado. E dentro deste período em que o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor me deu casamento, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu uma família abençoada, aonde todos os dias eu apresento e falo para o Senhor, passe o que passar, mas o Senhor eu não deixo. É pesado fazer a obra com criança, né? Não, pode casar, pode ter filho e faz a obra que você vai ver que o Senhor te ajuda. Eu cresci assim, quero que os meus cresçam assim. A obra não traz peso para ninguém. Naamã não precisava criticar no meio do caminho, achar que era da forma dele. Ele precisava só obedecer. Eu quero que você entenda que você precisa obedecer. Se hoje existe alguma coisa aí debaixo desta armadura, aonde te reconhece, abandona hoje. Hoje é o dia de descer nesse rio. Mas eu não aguento mais, já desci 1, 2, 3. Não muda, porque você também não muda a tua mente. Renove. Começa a se renovar. É tempo de entender. As portas irão se fechar. Jesus está voltando. E eu tenho que deixar o meu modo de ser
Você não está aqui por acaso. Você pode ser uma estatística aí, você tem um registro, um número, mas eu quero dizer para Deus, tu és reconhecido como um valente que precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurado. A tua casa precisa ser restaurada. É dia após dia descendo na presença do Senhor para que haja restauração. Às vezes a gente olha para o tamanho da luta, a gente não quer encarar. Não, Senhor, isso não foi feito para mim. O Senhor está falando, vai. Eu já garanti, você não precisa de muita coisa. A pedra certa está na tua mão. E o Senhor falou comigo, igreja, nessa noite. Você vai contar que você foi curada de uma lepra. A lepra da soberba, arrogância, por causa de uma dor, uma inferioridade, por causa de um peso a mais, eu criei resistências. E vou te dizer, tem gente que vive essa situação. Muitas das vezes não chega diante de Deus porque se sente tão pequeno. Ei, Ele gosta do pequeno, que está sempre trabalhando e cheirando a ovelha. Às vezes você olha para a sua situação e fala que nunca vai mudar. Vai mudar sim. Você vai ter só que obedecer. Desce lá no Jordão. Nessa noite eu peço que a adoração pode subir aqui e nós vamos adorar. E você vai ficar de pé. E você vai mergulhar nessa noite. O Senhor me deu 7 itens para nós abandonarmos nessa noite. Eu quero dizer principalmente para você, não precisa se expor, se mostrar, mas eu quero dizer para você que acha que a obra é um peso, que acha que o chamado, eu não preciso passar isso, eu não quero viver isso. Eu vejo tanta gente fazer a obra e paga um preço terrível. Outro dia alguém falou assim para mim: irmã, misericórdia, né? Trabalhar na área de intercessão de igreja não é fácil não. Até teu carro pegou fogo, né? Eu falei, pegou, mas Jesus deu outro. O que eu não posso deixar é que alguém lance a contaminação sobre o meu organismo espiritual. Na hora em que a palavra é liberada para poder me fazer recuar, eu tenho que liberar realmente uma palavra de vida sobre aquilo. E falar o seguinte: quem me escolheu, é Ele que vai me sustentar nesta peleja. E o Senhor me falava, filha, nessa noite vão ter vidas ali que estão presas a passados e vão ser liberadas. Estão presas a costumes, vão ser liberados. E o Senhor me deu 7 informações para que você mergulhe após você citar ela em nome de Jesus. Mas antes, nós precisamos fazer, sabe o quê? Um raio-x agora. Você está pronto para se conhecer? Está pronto para parar de reclamar? Pronto para parar de dizer que parece que depois que eu aceitei Jesus tudo piorou? Está pronto para falar assim: Senhor, eu quero o que tu queres. Você está pronto nesta noite para falar: Senhor, mostra realmente onde está a podridão que quer secar os meus ossos. Não temos mais tempo, não. Não temos mais tempo. É tempo de você arrancar hoje essa roupa que te colocou como um imperador diante do espelho. Se vai se despir hoje diante do Senhor. E em nome de Jesus você vai fazer um raio-x agora. E você vai ver que amanhã o novo de Deus vai começar a surgir na tua vida. Muitos ficaram espantados com a recuperação da pele daquele homem. E ele fez questão de pegar toda a sua comitiva e ir atrás do homem de Deus e falar: realmente eu sei que o teu Deus vive e reina. Porque ele realmente restaurou. A palavra de Naamã naquele momento era o seguinte: me arrependo hoje de toda soberba, de tudo que o meu cargo colocou sobre mim.
e reconheço hoje o Senhor como grande, aquele que manda e eu executo. Em nome de Jesus, comece aí agora a enxergar aquilo que tem te machucado. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus.